a seguir. Edição das 11 com a jornalista Vanessa Cruz. A marcar esta manhã os Estados Unidos e Israel que atacaram o Irão, que entretanto já respondeu. Pelo menos uma pessoa morreu, Vanessa, em Abu Dhabi. Os Emirados Árabes Unidos dizem que foram alvo de um ataque iraniano. É aqui a retaliação depois desse ataque levado a cabo pelos Estados Unidos e por Israel. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos adianta que os mísseis balísticos foram combatidos pelas defesas aéreas com eficácia. Ainda assim, a queda de estilhaços numa área residencial provocou a morte de um cidadão. É consequência desta retaliação iraniana. Para além de atacar Israel, o Irão terá atingido também a Arábia Saudita. De acordo com a agência iraniana MER, também terão sido atacadas bases militares dos Estados Unidos no Catar, no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait. Falta ainda a confirmação oficial por parte destes países. Entretanto, depois de o Irão ter atacado o Catar diz agora que tem direito também a responder. E Vanessa, tudo começou um pouco antes das 7 da manhã, hora de Lisboa, quando Israel atacou o Irão. Pouco depois, tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu vieram confirmar de viva voz estes ataques. O presidente norte-americano foi o primeiro, falou numa operação massiva e contínua contra o que classifica ser uma ditadura muito perversa e radical, referir-se aqui ao regime iraniano. Ontem, Donald Trump tinha dito que não estava satisfeito com o progresso das negociações com o Irão. Foi dia de negociações, esta sexta-feira. Disse que por vezes é preciso usar a força e apesar de estarem marcadas negociações para a próxima semana, o facto é que os Estados Unidos e Israel atacaram mesmo o Irão. Donald Trump avisa que vai até às últimas consequências e recorda o histórico que leva os Estados Unidos a atuar. Durante 47 anos, o regime iraniano gritou morte à América e travou uma campanha interminável de derramamento de sangue e assassinatos em massa, visando os Estados Unidos, as nossas tropas e pessoas inocentes em muitos países. Nós vamos destruir os mísseis deles e destruir completamente essa indústria. Vai ser uma obliteração completa. Nós vamos garantir que o Irão não consegue ter uma arma nuclear. Eliminar por completo essa ameaça nuclear é o aviso deixado por Donald Trump. Na mesma linha, também o primeiro-ministro israelita confirma esta operação conjunta. Também num vídeo que divulgou, Benjamin Netanyahu fala numa ameaça existencial por parte de Teherão. Diz que esta ação militar conjunta com os Estados Unidos pode criar as condições para uma mudança no regime iraniano. Iniciamos agora a Operação Monte Sinai, uma operação muito mais poderosa do que a Operação Am-Khelavi, que já era muito poderosa. Estamos a fazer isso combinando esforços militares com os nossos amigos americanos e sob a liderança do presidente Trump. Juntamente com os Estados Unidos, vamos eliminar o regime terrorista. Criaremos condições que vão permitir ao corajoso povo iraniano libertar-se deste regime assassino. Discurso de Benjamin Netanyahu na reação a este ataque protagonizado por Israel e pelos Estados Unidos. Também o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, já falou, diz que é um ataque preventivo para eliminar as ameaças ao Estado de Israel. Esta operação foi denominada Fúria Épica pelos Estados Unidos. Rugido do Leão é a designação dada por Israel. Uma operação planeada em conjunto durante vários meses. Esta fase inicial prevê-se que tenha a duração de 4 dias, mas, de acordo com a imprensa internacional, pode durar várias semanas. Temos connosco em direto nesta edição das 11 da manhã Daniela Mello, é professora de Ciência Política na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Muito obrigada por estar connosco. Gostava de aproveitar o facto de conhecer muito bem a realidade norte-americana e a política norte-americana para perceber aqui melhor o impacto que esta decisão de Donald Trump pode ter nos Estados Unidos, até porque uma eventual declaração de guerra tem de ser declarada, passa a expressão, pelo Congresso. Olá, bom dia. Bem,
Ainda não temos uma reação exatamente da população, porque muitos ainda estão a acordar, como pode imaginar, são 6 da manhã nos Estados Unidos. E eu agradeço a disponibilidade da Daniela para estar connosco tão cedo. Claro, não se preocupe. No entanto, os jornais obviamente começaram logo a responder, isto já se esperava. E aliás tem sido um dos temas da semana, entre muitos temas, aqui nos Estados Unidos, porque no próprio discurso da União, que foi na terça-feira, Donald Trump falou no Irão, mas não deixou claro se realmente haveria uma intervenção deste tipo ou não, quais seriam os objetivos principais dessa intervenção, ou seja, tem havido uma certa equivocação do Presidente, ou falta de claridade, se quisermos, da parte do Presidente para com o povo americano sobre o verdadeiro objetivo. Obviamente o Presidente na terça-feira falou sobre armas nucleares, mas outras vezes falou sobre a libertação do povo iraniano de um regime cruel e à parte, todos sabemos que sim, que os iranianos estão realmente sob um regime cruel, mas a questão é, do ponto de vista tanto da lei internacional como da lei americana, até que ponto é que um presidente pode intervir sob, enfim, com esse tipo de justificação. Portanto, o que eu quero dizer é que tem havido muito pouca claridade sobre os objetivos a atingir no Irão. E, portanto, o público americano... Isso pode ter repercussões na base eleitoral de Donald Trump? Exatamente, ou seja, repercussões eleitorais, ponto final, porque estamos em ano de eleições, temos eleições em novembro e essas eleições intercalares são para o Congresso e há a verdadeira possibilidade do Partido Republicano perder essas eleições e, portanto, perder a capacidade de controlar o processo legislativo nos Estados Unidos, o que basicamente congelaria toda a agenda de Donald Trump. Donald Trump, obviamente, também será questionado muito publicamente sobre a decisão de entrar num conflito sem o aval do Congresso, como referiu. Portanto, veremos até que ponto é que a sua base republicana estará preparada para criticá-lo. Como estamos em ano de eleições e tirando ilações do que aconteceu com a Venezuela, prevejo que haja uma grande parte do partido que se alinhe com Donald Trump e que tente justificar tudo isto. No entanto, a sua base eleitoral não é uma base eleitoral aventureira do ponto de vista da política externa, muito pelo contrário. Mais conservadora. Exatamente. Donald Trump ganhou eleições prometendo que ia terminar guerras e não se envolver em novas. Portanto, isto pode realmente ter um efeito muito grande na base MAGA, que já está muito dividida na questão de Israel, na questão de intervenção e de envolvimento neste tipo de conflitos e que certamente não apoia ser arrastado para mais guerras, sobretudo no Médio Oriente, onde, como sabemos, os Estados Unidos têm um historial que, um historial questionável, digamos assim. Daniela Melo, muito obrigada por ter arranjado tempo tão cedo aí nos Estados Unidos para entrar nesta edição das 11 da manhã da Rádio Observador. Agradeço-lhe aqui a sua análise. Professora de Ciência Política na Universidade de Boston, Daniela Melo, aqui a dizer que Donald Trump arrisca repercussões eleitorais com este ataque ao Irão e a dizer que o presidente norte-americano não está a ser claro nos objetivos que tem para a população iraniana e mesmo arrisca aqui também repercussões para a própria base eleitoral que tem, até porque os republicanos são mais conservadores em matéria de política externa. Vamos olhar ainda para as reações internacionais. A União Europeia, Vanessa, apela a todas as partes para que exerçam a máxima contenção. Num comunicado conjunto publicado na rede social X, o Bloco Comunitário reconhece que os acontecimentos no Irão são extremamente preocupantes. António Costa assegura que a União Europeia está a manter contacto próximo com os parceiros na região. O Presidente do Conselho Europeu diz também que é de importância crucial garantir a segurança nuclear e prevenir quaisquer ações que possam agravar ainda mais as tensões. Critica também o regime iraniano.
Já Kaia Kallas, a alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, fala em acontecimentos alarmantes. Lembra que o regime do Irão já matou milhares de pessoas. Só nas últimas semanas a estimativa é de cerca de 30 a 40 mil pessoas. Os programas de mísseis balísticos e nucleares representam uma séria ameaça à segurança global, é o que afirma Kaia Kallas, que adianta que, entretanto, já falou com o Ministro das Relações Exteriores de Israel, assegura que a União Europeia está a levar a cabo esforços diplomáticos com os parceiros árabes. Os funcionários não essenciais da União Europeia estão, nesta altura, João, a ser retirados da região. Em Portugal, o Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que está a acompanhar ao minuto os desenvolvimentos desta situação. Foi na rede social X, o Ministério de Paulo Rangel diz que está em contacto permanente com a rede diplomática, que a prioridade é a segurança dos cidadãos portugueses. Nada diz sobre o facto de vários aviões militares norte-americanos terem passado pela base das Lajes na Ilha Terceira nas últimas semanas. Ora, foi tema da emissão especial da Rádio Observador por causa deste ataque norte-americano e israelita ao Irão. A propósito destes movimentos militares na base das Lajes, o especialista em Direito Internacional Francisco Pereira Coutinho diz que o governo português tem a obrigação de questionar os Estados Unidos. Acha que houve aqui alguma incúria por parte do governo português? Haveria pelo menos a obrigação de perguntar aos Estados Unidos o porquê destes movimentos militares acrescidos nas bases das Lajes. Isto estaria relacionado com esta ameaça que já existia. O Donald Trump já está a ameaçar o Irão há imenso tempo. E o acordo das Lajes diz que é necessária a autorização expressa do governo português para a utilização da base das Lajes para uma operação militar deste tipo. O que é que o governo português vai dizer? Não é isso que tem dito o Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Ministro dos Estrangeiros, no fundo, o que veio dizer foi, eles estão a utilizar a base das Lajes, nós não sabemos para o que é, também não perguntamos e, portanto, ficamos neste registro, não é? Como não nos dizem e nós também não perguntamos, nós podemos ter aquilo que se chama, em inglês, plausible deniability, que, não sabíamos, podia ser para outras coisas. Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional, considera que este ataque ao Irão é uma violação total do direito internacional, como também já tinha sido o ataque que os Estados Unidos fizeram na Venezuela, sendo que, no que toca à base das Lajes, o que o protocolo diz é que se a missão não estiver ligada à NATO ou a uma organização internacional apoiada por Portugal, os Estados Unidos só a podem utilizar com autorização prévia. Não sabemos se houve algum pedido de autorização ou não, porque o governo português não explicou. É assim que fechamos a edição das 11 com a Vanessa Cruz.